Minutos pela liderança do PSB. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O Brasil inteiro hoje só faz um debate. Vai ter impeachment, vai ter golpe, vai ter a alternância de poder. O Brasil vai se reencontrar ou não com o seu destino e ter uma administração capaz de reerguer uma nação que vive um momento de preocupação, de perplexidade, de agonia diante dos momentos tão críticos que o país foi levado e que a economia, numa insolvência, traga as famílias, faz com que pais e mães tenham a preocupação com as suas contas, com a volta da carestia, com o encarecimento dos preços dos gêneros de primeira necessidade, com a dificuldade do mercado de trabalho, quase 9,6 milhões de desempregados, e a persistir esse momento, a persistir essa política, a persistir esse governo da forma desencontrada que está, nós chegaremos ao final do ano com a perspectiva de mais de 11 milhões de desempregados. São lares, são famílias que vêm bater à sua porta uma desesperança, uma preocupação, e as alternativas geradas é a apologia do medo, é a intranquilidade, é o crescimento do terror que atormenta não só as famílias que estão desguarnecidas por uma ausência completa de uma política de segurança, com o crescimento da violência que dissemina por todo o país, mas também a preocupação hoje pela apologia do medo como forma de fazer política. E a tudo isso nós precisamos de respostas. E nós no PSB estamos muito preocupados em fazer esse debate. E não só fazer o debate, e apresentar uma solução, apresentar uma alternativa para que a gente possa romper com esse momento de estagnação por qual passa o nosso país. É necessário, urgente, que a gente tenha uma compreensão clara que temos que usar os instrumentos legais para construir essa mudança. E os instrumentos legais nesse momento, que reza a Constituição, que reza a lei de responsabilidade fiscal, que reza as leis orçamentárias do país, é exatamente a punição, a criminalização dos atos que vêm de encontro à administração pública do nosso país, que causaram esse transtorno, que trouxeram esse momento de infelicidade para a família brasileira, principalmente para os mais carentes, para aqueles que mais necessitam do papel de governo, do papel de Estado. E é exatamente nesse momento que traz uma preocupação ainda maior, porque a discussão e o debate do impeachment está acalorado. E é necessário e é natural que cada lado tenha as suas defesas e tenha a sua preocupação. Mas o rito desejado e determinado, inclusive pela lei, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser cumprido passo a passo, para que não se cometa nenhuma ilegalidade, tem ofertado momentos, inclusive, para a defesa. Momentos como o que nós vivemos hoje à tarde, em que o ministro, o advogado-geral da União, o professor José Alberto Cardoso, esteve conosco, no sentido exatamente de fazer a defesa do governo. E o que nos causou perplexidade, o que nos causou exatamente preocupação, é que nenhuma das respostas sobre os fatos foi ali exalado. Nenhuma resposta sobre os fatos foi ali dito pelo próprio ministro, que se arguiu exatamente no sentido de fazer uma aula de direito, do ponto de vista do conhecimento da matéria, mas dos casos factuais, pontuais ali colocados, em nenhum dos momentos as respostas foram dadas. Exatamente porque o governo da presidenta Dilma é réu confesso. Réu confesso quando o ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda de então, assina o ofício 96 de 2015, de 4 de novembro de 2015, em que reconhece o desencaixe, a falta de repasses para o BNDES, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, num montante de 57 bilhões de reais, assinado também por Marcelo Barbosa Santive, que é o secretário do Tesouro Nacional de então. Aqui está a prova do crime, aqui está o reconhecimento que o governo sofreu um desencaixe nos repasses para com os bancos públicos, no dinheiro que é nosso, do povo trabalhador brasileiro, que foram recursos do FAT e do FGTS, que foram usados sem a devida autorização legal.
Em momento algum foi respondido por que a Caixa Econômica Federal, órgão do A Caixa Econômica Federal, órgão do governo, foi obrigada a ir à Justiça Federal para cobrar do Tesouro Nacional recursos que deveriam ter sido repassados exatamente para cobrir o rombo das contas públicas. E a Caixa Econômica usou mais de 5 ações que estão no jornal O Globo de ontem e que estão denunciadas também na peça de denúncia do impeachment, em que houve um desencaixe. E as ações ainda continuam na Justiça Federal, porque até hoje não foi suprido os recursos necessários para cobrir o rombo dessas contas. Então, meus amigos, nós não podemos analisar e dizer que a Presidente da República é incapaz ou não é responsável pela administração do governo dela. A maior responsável, a maior que tem a maior capacidade exatamente de responder a isso, do ponto de vista judicial, é exatamente a Presidência da República. E é isso que nós estamos fazendo nessa casa, a arguição verídica dos fatos, e em cima dos fatos podemos... Muito obrigado, nobre deputado.